Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Profissão motorista. Esse é o tema da nossa reportagem especial. Você trabalha aos domingos? Saiba quais são os seus direitos. Os destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. Para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho mantém decisão que garante à gestante o direito de receber indenização e que a empresa negou a ela o benefício da estabilidade provisória previsto em lei. A gestante é do Mato Grosso e alega que, ao ser demitida, foi humilhada e menosprezada pela chefe. Por isso, não aceitou o pedido para voltar ao trabalho. Para a Justiça de Primeira Instância, a mulher não tem direito à indenização pelo período da estabilidade provisória, já que ela mesma não quis retornar ao emprego. Mas o Tribunal Superior do Trabalho teve outro entendimento. Segundo a relatora, a ministra Maria de Assis Calcin, a empregada deve receber o benefício que é garantido às gestantes, como uma maneira de proteger a criança. Um ex-funcionário da loja Ponto Frio, em Minas Gerais, entrou na justiça pedindo que a empresa fosse multada por ter demorado a quitar as verbas rescisórias da demissão dele. A empresa se defendeu com o argumento de que efetuou o pagamento no tempo previsto pela lei e que, por isso, não deveria arcar com a multa. No TST, a ministra Cátia Arruda, relatora do processo, afirmou que, ocorrendo o pagamento das verbas rescisórias dentro do prazo legal, não pode haver qualquer tipo de punição, mesmo que a homologação do termo de rescisão ocorra após o prazo previsto. O Clube dos Empregados da Petrobras, que fica na Bahia, não é responsável por dívidas trabalhistas de um restaurante que funcionava dentro da área interna. A decisão é da 6ª turma do TST. Segundo o relator, ministro Augusto César, o clube não mantinha contrato de terceirização com o restaurante, por isso não tem qualquer vínculo com os funcionários da empresa. No dia 29 de agosto de 2011, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que regulamenta a profissão de taxista. Com isso, os profissionais passaram a ter piso salarial remuneratório e direitos trabalhistas como o INSS, mesmo que exerçam a profissão como autônomos. O repórter Rafael Porfírio acompanhou a rotina de trabalho dos taxistas. Veja na reportagem. Regina começa pelo visual e segue para o trabalho às 5h30 da manhã. Por dia, percorre mais de 250 quilômetros pelas ruas de Brasília. Nós vamos acompanhar uma parte do dia de trabalho de Regina para saber como é a rotina das mulheres no volante de um táxi. E você vai ser o nosso passageiro. A Regina já encostou o carro aqui? Então vamos nessa. Olá, Regina, tudo bom com você? Tudo ótimo, e você, Rafael? Tranquilo. Atrás, nosso cinegrafista Werlis. Oi, Werlis, tudo tranquilo? Coloca o cinto aí, hein? Vamos nessa. Começamos nossa viagem conversando sobre a profissão de motorista. Regina já foi caminhoneira, dirigiu van escolar e há mais de um ano dirige o táxi. E a família aceitou bem? Não, meu pai é contra. Seu pai é contra? Ixi, tadinho, minha mãe ora dia e noite para Deus me proteger. E meu pai é totalmente contra. Só que eu tive até que ser grossa um pouquinho com ele, que eu falei, pai, eu não estou te pedindo, eu estou te comunicando. Mas ele é contra, porque é violência demais, né? Principalmente eles moram em Minas, aí ficam só ouvindo as notícias. Que taxista, aconteceu isso e aquilo com taxista e tal. Aí é natural, né? Que eles se preocupam. Regina nunca passou por episódios violentos, mas já vivenciou momentos de tensão, quando um homem estranho pegou o táxi no aeroporto. Perguntei pra ele se ele veio a passeio, ele falou que não, ele de muito poucas palavras. Perguntei se veio do trabalho, também não. Eu falei, mas você não trouxe bagagem? Ele falou, eu vou comprar aqui. Aí começou, né,
botar a mão na cintura e se ajeitar no banco. E aquilo foi me dando... Fui ficando apavorada, Você né? só de olho? Só de olho no para-brisa e, né? Aqueles 180 graus que a gente tem. E aí? Quando ele desceu do carro, mandou parar antes do destino, do hotel que ele pediu para ir. Aí ele pegou e tirou a faca da cintura e colocou assim no braço e entrou lá pro setor hoteleiro norte. Perigo, hein? Graças a Deus não concretizou. Durante as viagens, a profissão muda. Passa de taxista para psicóloga. Eles contam as histórias e eu sou muito emotiva, eu choro mesmo. Eu rio, eu choro, eu dou conselho, eu peço conselho. Principalmente quando eu pego médicos. Aí eu faço uma consulta logo de graça e... Você já aproveita e faz uma consulta. Já. O fato de ser mulher ao volante ainda atrai preconceitos. É um casal de idosos, a senhora Dona Elizabeth. Ela tem 78 anos, ele tem 84. Ela sentou no banco de trás, toda bonitinha, e ele com a bengalinha sentou aqui o bumbumzinho e veio passando as perninhas, sabe? Quando ele conseguiu sentar, que ele viu que era mulher, ele deu um pulo do carro. Estranhou. Não, aí deu um grito, eu não ando com mulher não. A esposa dele brigou e falou um monte lá pra ele. E falou pra ele, então você desce do táxi dela e vai pro de trás, que é um homem. E assim ele fez. E como é que você se sentiu? Na hora eu não gostei, não é agradável não. Os seus colegas de profissão, eles te aceitam? Aceitam. A maioria sim. A maioria sim? Os mais antigos, eles falam tem um pé atrás. Fala que mulher deveria esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque. Já falam isso? Falam, isso é o mínimo que eles falam. E no trânsito, já ouviu aquela famosa frase, tinha que ser mulher? Já ouviu? Já, mas eu mesma falo. Você mesma fala? Os passageiros, alguns até riem muito, sabe? Porque eles falam, mas você é mulher. Eu falei assim, mas eu não atrapalho o trânsito. Eu não tenho medo, se eu for entrar, eu entro e vou. Eu não fico naquela dúvida de eu vou entrar e vou parar. Não, se ficar você com medo entrou, de... você tem a segurança no que você vai fazer. Determinada. Determinada, eu sou determinada. Com horários flexíveis e ganhos de cerca de R$4.000, a profissão de taxista tem conquistado cada vez mais as mulheres. Elas ainda são minoria, mas deixaram de ser raridade. Mudança que a dona Júlia, de 74 anos, tem acompanhado confortavelmente há 23 anos de dentro do escritório dela, o veículo de todos os dias. Dona Júlia, como é que foi o início aí? Porque antigamente a sociedade via a mulher, tratava a mulher de outra forma. Como é que foi? No início foi... meu marido ele era taxista, né? Aí eu pedi para trabalhar no final de semana. Ele trabalhava durante a semana e eu pedi para trabalhar nos finais de semana. Aí não parei mais. Gostei da profissão, não parei mais. Mas como é que as pessoas viam a senhora à frente de um táxi? Tive bastante preconceito, mas deu para superar. Mas mesmo assim continuou? Continuei, não parei não. Dona Júlia se aposentou do serviço público, mas não do táxi. A profissão que desde 1980 era o segundo emprego se transformou em uma terapia para ela. E tanta dedicação trouxe recompensas. E com o dinheiro do táxi, a senhora criou seus filhos? Terminei de criar os filhos. Já comprei minha permissão, eu não tinha permissão na época. E já comprei aquela casa que você viu, e tenho um apartamento aqui também, tudo trabalhando, né? E o que os 4 filhos acham disso? Tem pessoas que dizem assim, que sua mãe, na idade que está trabalhando de táxi, deixa minha mãe lá. E a senhora ainda tem disposição, 74 anos? Tenho. Eu tenho disposição e é muito, não paro não. Já se envolveu em algum acidente? Já. Me envolvi em um acidente, me pegaram, eu não peguei ninguém, me pegaram. Então o carro que bateu no carro da senhora? Bateu no meu carro, aí ele bateu em 11 carros, bateu no meu carro, me jogou entre 2 carros, aí saiu batendo 11 carros. Ele que me pegou aí atrás.
Para evitar transtornos, todos os dias antes de sair para mais uma jornada, Júlia faz uma revisão no carro. Ela verifica o nível do óleo e da água e depois dá uma limpada no carro. O que a dona Júlia tem de diferente no trânsito? Fala aí, dona Júlia. Eu tenho muita paciência, né? Eu gosto de respeitar o direito dos outros. E quando um passageiro pede para a senhora arrancar e ir rápido, a senhora vai? Não, eu continuo respeitando os direitos das pessoas, dos outros motoristas, né? Entendi. Na paciência. Na paciência. Paciência é o grande lema da dona Júlia? Esse é o meu lema. E com isso eu vou longe, viu? A partir da sanção da presidente Dilma Rousseff, a profissão de taxista passou a ser reconhecida em todo o Brasil em agosto de 2011. O profissional agora é obrigado a ter habilitação para conduzir veículo nas categorias B, C, D ou E, além de cursos de relação humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos. A lei também prevê a aplicação da legislação que regula o direito trabalhista do regime geral da Previdência Social. Dessa forma, os taxistas terão garantidos os direitos previdenciários e de aposentadoria. Sem falar no piso salarial ajustado entre os sindicatos da categoria. Em Brasília, quem pensa nisso é esta mulher. Ela trabalha para garantir os direitos dos mais de 3.500 taxistas. Com muita dedicação, Maria está no comando há 12 anos. Começou em 1980 como secretária de escritório. Depois serviu cafezinho até juntar dinheiro para comprar o próprio táxi. Mas a vontade mudou quando um casal entrou no carro e pediu para ela ir até um matagal afastado da cidade. Aí o casal falou, bem ali vai ter uma cancela, você vai parar. Eu falei, agora que eu vou morrer, meu Deus, é agora não tem jeito não. Aí parou. E eles conversando atrás, baixinho, o casal. Eu abri a cancela, passei o carro, cheguei, não conseguia nem ficar em pé. E o casal perguntou, tá com medo? Falei, um pouco. Quando chegou na beira de um córrego, quanto deu a corrida? Nós vamos fazer um despacho de uma macumba. Era na beira de despachar numa cachoeira. Rapaz do céu, e pra mim voltar à noite. Jesus, esse carro só era pagando. Esse carro só era pagando, as pernas acabou, medo escuro, já era umas 20 horas. Aí eu falei, nunca mais eu vou trabalhar de táxi. Peguei e voltei pro sindicato mesmo, falei, vou trabalhar no sindicato, que aqui é que eu tenho meu lugar reservado. Maria virou gerente, até ser escolhida pelos colegas de trabalho para assumir o cargo na presidência. Maria, como presidente do sindicato, a vida não é boa, não. Às vezes o povo pensa assim que o poder, a cadeira é boa. Rapaz, não tem hora para atender companheiros. Não do dia, da noite, não tem hora. Porque se ele precisa de um socorro, ele te liga a qualquer instante. O telefone tem que ficar ligado 24 horas. Eu não sou daquela que põe aqui a blusa atrás da cadeira e fica sentada aqui, não. É no mundo, é rodando, é debatendo com as autoridades, é buscando o que é de bom para o taxista. Maria em si, não peço nada para mim, e sim para eles. Uma jornada difícil, onde o inusitado faz parte. Eu estou falando da rotina do motorista de ônibus. E se quem exerce a função é uma mulher? Veja na segunda parte da reportagem. Amanhece na capital federal. Em poucas horas, pessoas e carros por todos os lados. A maioria em direção ao trabalho. Nas paradas cheias, pessoas driblando o tempo e à espera de Solange, que trabalha para ninguém chegar atrasado. Solange acorda às 4h30 da manhã. Depois de preparar a mesa do café para os filhos e os netos, ela vem para o terminal. A primeira viagem começa às 6h30 da manhã, é isso, Solange? É isso, 6h30 eu vou para a garagem e verifico o ônibus e saio para fazer linha na 311, da 3 Sul. Você já faz isso há quanto tempo? Há uns 28 anos já, nessa rotina. Como é que é a rotina, todos os dias? É complicado um pouquinho por causa de engarrafamentos, dia a dia difícil, mas a gente dá conta do recado. Já se acostumou, né? Já me acostumei já. Pensa em desistir? Não, nunca. Gosta do que faz? Gosto da minha profissão.
muito. Vistoria nos pneus e na lateral do ônibus, paletas funcionando e retrovisores limpos. É hora de seguir viagem. Do terminal rodoviário, Solange segue com o ônibus para o centro de Taguatinga. Depois, pega a via expressa até chegar à Octogonal, na Polícia Civil. O ônibus passa perto do Parque da Cidade, Tribunal de Justiça, Torre de TV e vira na W3 Sul para fazer o caminho de volta. Só no período da manhã, Solange faz 3 vezes o mesmo percurso, ida e volta. Em 5 horas, são 180 quilômetros. Mas a rotina não para por aí não. Na parte da tarde, os passageiros sobem no ônibus e Solange faz outra viagem. Dessa vez, outro destino. O ônibus sai do Núcleo Bandeirante, percorre o Guará até chegar em Taguatinga. Nós acompanhamos essas viagens para saber dela, o que já ouviu dos passageiros. A início foi muito complicado, né? Todo mundo olhava, entrava, motorista mulher, não sei, alguns entravam, outros não, entendeu? E ficava aquela dúvida assim, mulher, não vou não. Aí, agora, hoje em dia, graças a Deus, já acostumaram, já. O que você acha dessas mulheres aí que estão assumindo o controle de ônibus, caminhões, táxis? Eu adoro ver uma mulher no volante, principalmente de um ônibus, até mesmo para acabar com o preconceito, que ainda tem muito, né? O machismo, que é demais. É muito bom ver isso. Ela está dirigindo melhor do que muitos homens. Com certeza. É a primeira vez que a vejo, que pego o ônibus com ela, mas eu gostei muito. Dirige bem. Estranhou, não? Não, até agora no momento não, né? Rapaz, pelo que eu tô vendo aí, ela tá dirigindo melhor do que homem, viu? Gostei. Diferenciado, mas eu pensava que ia ser demorado, não demorou e dirigindo bem. Eu pego ela constantemente e eu já tinha até comentado com alguns passageiros que ela é melhor do que muitos homens no volante. E o companheiro de todos os dias, como se sente? Cara, no início a gente fica com um pouco de pé atrás no volante, assim, né, desconfiado. Mas depois que eu comecei a trabalhar o primeiro dia, cara, acabou o medo, foi tranquilo, melhor que muito motorista que eu já rodei. Ela é 100%, a motorista é muito boa. Tá aprovada. Oh, com certeza. Acidente? Não foi culpa dela. Já bateram em mim, mas na traseira. Assim, do lado, né? A gente vai fazer o retorno, às vezes o carro pequeno entra junto, né? Mas me envolver em trânsito assim pesado, nunca não. Mas a pessoa que bateu que estava errada. Estava errada. Aí ficou brava ainda, só podia ser mulher. Tá, mas você bate no ônibus e ainda fala só podia ser mulher ainda. Aí, é o dia a dia mesmo. E os colegas de profissão, o que acham? Tem muitos que tem preconceito ainda, olha de cara feia, não aceita, né, que a mulher ganha o mesmo salário e tem a mesma profissão, né? Entendeu? Principalmente motorista. Mas parece que nem todos são assim. Depois da viagem, fomos saber como eles enxergam a Solange. Pelo menos em frente às câmeras, o comportamento foi outro. Diz uma coisa, Solange no volante é perigo constante? Não, ótima motorista, é uma das melhores motoristas que a empresa tem. Uma das melhores motoristas. Ela dirige mais do que muitos homens aqui? Oxe, bem mais. Mais do que você? Mais do que eu. Dirige, ela é uma boa motorista. A profissão de motorista no Brasil só foi regulamentada no início de março de 2012. Com isso, a fiscalização da jornada de trabalho ficou mais rigorosa, inclusive das horas de descanso. A Lei 12.619 estabelece que a cada 4 horas dirigidas, o motorista tem que parar por 30 minutos, sem falar da hora para refeições. Solange tira por mês, juntando a comissão e horas extras, cerca de R$2.000. É daqui que sai meu sustento, da empresa que sai meu sustento, da minha profissão. Pago tudo, pago minhas contas, pago meu carro, tudo. Eu tenho uma vida digna, graças a Deus. Eu amo dirigir, gosto muito de dirigir. E não pretendo trocar minha profissão por nada. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Soraya Nascimento, de Brasília, quer saber mais sobre trabalho aos domingos.
Como fica a questão do repouso semanal remunerado quando a empresa exigir trabalho aos domingos? Nos serviços que exigirem trabalho aos domingos, o descanso semanal deverá ser efetuado em sistema de revezamento constante de escala mensalmente organizada e sujeita à fiscalização. O repouso semanal remunerado, ele, por ser uma garantia do trabalhador que deve ficar 24 horas de repouso, né, preferencialmente aos domingos, a lei, quando ele é, no caso, violado, ou seja, quando alguém exige que o empregado trabalhe ao domingo ou no feriado, como o sentido social da lei é preservar o descanso, né, do trabalhador, né, que trabalhou a semana inteira, então ele tem que ter um dia de descanso. E quando a empresa, por algum motivo especial, exige que o trabalhador trabalhe no domingo ou no feriado, a lei, então, resolveu premiar o trabalhador que se submete a esse trabalho com o pagamento em dobro do valor da hora normal dele ou do dia normal de trabalho dele. Quem trabalha aos domingos deve receber em dobro. A súmula número 146 do Tribunal Superior do Trabalho estabelece que o pagamento pelo trabalho prestado em domingos e feriados, quando não compensados, deve ser efetuado em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal remunerado. Sim, porque não só a própria Constituição Federal fala do repouso semanal remunerado, como também a própria CLT no artigo 67, e também tem a súmula do TST, que ao longo dos anos já se tornou pacífica, inclusive sumulada no TST, a súmula 172, que trata desse assunto do repouso semanal remunerado, ele já prevê a remuneração em dobro para quando houver trabalho no dia de domingo ou feriado, quando o funcionário for convocado para trabalhar nessas datas, desde que ele concorde em trabalhar nesse dia, ele recebe em dobro. Como fica a remuneração do empregado que trabalha aos domingos e após as 22 horas? Nesse caso, o empregado recebe os 2 adicionais de forma cumulativa. Bem, é preciso esclarecer que como ele tem um valor em dobro do trabalho naquele dia que ele deveria estar descansando, né? Então, nesse caso, se ele trabalhar se o horário dele for a partir das 22 horas até 6 horas do dia seguinte, ele tem direito, além do pagamento em dobro, ele tem direito também a 20% de adicional noturno, sobre o salário dele daquele dia calculado com o valor em dobro que está previsto na súmula do TST. Faça como a Soraya e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca, é em 1 minuto. Até já! A ausência de concurso público é o assunto da súmula 430 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 430 do TST diz: convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com o ente da administração pública indireta, continua a existir após a sua privatização. Com a Constituição de 88, os contratos de trabalho entre os servidores públicos e a administração pública indireta só passou a ter validade com o prévio concurso público. Quando desrespeitado isso, limitavam-se os direitos trabalhistas à contraprestação, que é o salário em si, e os depósitos de FGTS. A partir dos anos 90, com a série de privatizações, passou-se a ter uma série de discussões acerca da validade ou não do contrato de trabalho. O TST, a partir da súmula 430, pacificou seu entendimento que esses contratos de trabalho, após a privatização, passariam então a ter todos os efeitos de um contrato de trabalho
normal, pois as empresas que compraram as empresas públicas eram privadas e a natureza do contrato passaria a ser privada. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. A decisão foi dos ministros da Seção 2 de Dissídios Individuais. Eles julgaram o recurso de um mandado de segurança que foi ajuizado pela empresa Serrana Papel e Celulose. Ela pedia a anulação da venda judicial de um terreno em que era uma das donas. Houve a venda judicial e ela ataca via mandado de segurança essa venda judicial. Ela diz, dentre outras alegações, que a venda foi feita às escuras, para usar os termos da própria impetrante, o preço foi vil, foi muito abaixo da arrematação, que não foram observadas outras regras e requisitos, né, que disciplinam a execução, como, por exemplo, que o arrematante não teria depositado integralmente o valor da arrematação, etc. e tal. A empresa tem dívidas trabalhistas com aproximadamente 400 ex-empregados. Eles foram demitidos depois que a Serrana fechou. Entraram na justiça para receber, mas o pagamento não foi feito. E o terreno, então, colocado à venda judicial. Aí os problemas começaram. O processo conta que um perito foi ao local e avaliou a área. A empresa diz que o terreno em Paraty, no Rio de Janeiro, foi vendido para o navegador Amir Klink por um preço abaixo do mercado, 20 milhões a menos. E ainda que não teria sido comunicada da tentativa de venda direta. O relator aqui no TST, ministro Hugo Scheuermann, conta que o processo tinha sido suspenso no regional, mas que agora ele deve voltar. Sem dúvida nenhuma, através de um agravo de decisão do juiz da vara, que vai decidir essas questões, agravo de petição para o Tribunal Regional e, excepcionalmente, então, um recurso de revista ou, se não for denegado seguimento a esse recurso de vista, em agravo somente essas questões de fundo aí poderão eventualmente ser objeto de análise aqui pelo TST. O ministro ainda conta, as vendas judiciais ajudam na quitação de dívidas trabalhistas. É um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje na justiça do trabalho. Quer dizer, o trabalhador receber aquele direito em que foi reconhecido. A execução, na verdade, ela é o que? Ela é forçar o devedor a fazer o seu pagamento. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator, excelentíssimo ministro Hugo Scheuermann, processo RO 496, dígito 70 de 2012, em que são partes Serrana Empreendimentos LTDA, Amir Klink Planejamento e Pesquisa LTDA e outro, e Marco Antônio de Miranda. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Hugo Scheuermann. Senhor presidente, ministra Calça e mais ministros, é um recurso ordinário em mandado de segurança, interposto pela Serrana Empreendimentos Limitada, que é executada numa ação trabalhista, e o processo do Tribunal Regional da 15ª Região, que a sua seção especializada extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que não ser o caso de mandado de segurança, ser incabível. E objeto do mandado de segurança, dentre inúmeros outros incidentes da execução interpostos pela executada, também aqui, através do mandado de segurança, tem como objeto impugnar uma venda judicial do imóvel que foi feito em audiência. A impetrante argumenta que foi feita às escuras esta venda, que não foi intimada, que não houve observância de inúmeros requisitos, aponta o artigo 695C do CPC, a resolução 1600/2001 do CNJ, alega preço vil, faz impugnação à avaliação feita pelo oficial de justiça, afronta o artigo 693. Há um parecer do Ministério Público do Trabalho pelo desprovimento do recurso. Eu, no meu voto, eu faço alguns breves comentários singelos acerca do cabimento do mandado de segurança, cito doutrina, e também eu indico o ato reputado como coator, que foi exaustivamente prestado nas informações da autoridade coatora, que eu transcrevo, inclusive, longamente, com informações complementares. Faço também uma narrativa processual dos incidentes da execução e concluo, senhor presidente, em resumo, que o ato judicial impugnado e objeto do presente mandado constitui na venda judicial de um bem imóvel da impetrante, que foi realizada uma audiência específica e cuja ata correspondeu ao próprio auto de venda. Este ato judicial impugnado comporta recurso próprio, que é embargos à arrematação e, subsequentemente, recurso de agravo de petição. Ambos utilizados concomitantemente para o mesmo fim do presente mandado de segurança.
Então, nesse cenário, eu vejo como correto o acórdão recorrido que extinguiu o feito sem redução do mérito, nos termos do inciso 2º, artigo 5º da Lei 2016/2009. Porque, efetivamente, o ato tido por ilegal comporta recurso próprio. Aplico aqui, então, a orientação judicial 92 dessa subseção e a súmula, item 2, né, e a súmula 267. E trago inúmeros precedentes nesse mesmo sentido aqui dessa sessão. E destaco que os inúmeros incidentes que eu resumo no meu voto, que a executada impõe a fim de obstaculizar o andamento da execução. Então, senhor presidente, minha proposta é de negar provimento ao recurso. Pois não. Doutor Maurício Ozzi, Vossa Senhoria consta como recorrido, então o voto está lhe sendo favorável, é isso? Sim. Obrigado, ministro. Eu vou consultar os colegas se há divergência, se não houver, se houver eu lhe devolvo a palavra. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, e assim se decide a unanimidade. E diria mais, como o recurso propera o agravo de petição, dele tendo se utilizado e simultaneamente do mandado de segurança, eles são incompatíveis. É aquele a velha máxima do direito romano, electo navia, non dato regresso ad terra, porque há o risco de decisões eventualmente conflitantes, e por isso é que se extingue o processo. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Hugo Schorm, registrada a presença de Sua Senhoria, doutor Maurício Ozzi. Ozzi. Com procuração nos autos, doutor? Sim. Pois não. Muito obrigado. É o resultado. E não perca no próximo bloco. O empregado que sofre acidente de trabalho e não retorna às atividades na data definida pelo médico pode ser demitido? A resposta é em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta da autônoma Aldenice de Souza Fonseca. Eu gostaria de saber se um empregado que sofre acidente de trabalho e não volta no tempo determinado pelo médico, se ele pode sofrer algum tipo de demissão. Se ele receber alta da Previdência e não voltar ao trabalho, nós podemos raciocinar do mesmo modo que a gente raciocina quando não há um acidente. Eu trabalho, todo dia eu entro às 8 horas da manhã. Um belo dia eu não apareço. É uma falta. Eu não apareço o segundo dia. A partir daí, a pessoa encarregada na empresa tem que tomar uma atitude. Procurar saber por que eu não fui. Por ato de vontade minha ou por alguma coisa alheia à minha vontade que me impediu. Então, eu posso não ter retornado ao trabalho porque, desafortunadamente, sofri outro acidente. Ou porque eu tenho um problema muito sério. Então, o que deve a empresa fazer? Procurar o empregado. Não adianta colocar anúncio no jornal dizendo, olha, abandono de emprego, quem não trabalha 30 dias seguidos sem motivo. Porque nós sabemos que no nosso país a quantidade de pessoas que lê jornal é muito pouco. Um salário baixo, as pessoas não compram o jornal, mesmo porque tem mais do que fazer. Então, a empresa tem o endereço do empregado. Manda uma correspondência, mande alguém da empresa na casa do empregado. Olha, você teve alta ontem, por que você não foi trabalhar hoje? Se o motivo for justificado, muito bem, a pessoa volta a trabalhar. Se não, ele pode ser mandado embora. É só uma observação que é importante. Para o direito do trabalho, o abandono de emprego, que é uma falta que o empregado comete, se dá quando ele falta 30 dias seguidos. Antes de 30 dias, a empresa não pode invocar o abandono de emprego. Agora, não se iludam. Eu não posso faltar 29 dias sem motivo, que eu estou pescando, aí vou trabalhar no 30º. Aí no dia seguinte eu falto mais 29. Por quê? Porque para esses casos existe o que se chama de desídia. O que é desídia? É
o relaxamento em linguagem popular. Eu tenho de me apresentar ao trabalho e eu tenho que trabalhar corretamente. Se eu deixo de trabalhar um dia, 2 dias, 3 dias, imotivadamente, na primeira vez a empresa vai me advertir. Então, se esse empregado sofreu um acidente, não voltou a trabalhar, ele deve ser advertido. Se ele reincidir, ele pode ser despedido por justa causa. Não esqueçamos que, assim como a obrigação principal da empresa é pagar o salário e permitir que o empregado trabalhe, a obrigação principal do empregado é apresentar-se ao emprego no horário e no local devidos e fazer as suas obrigações. E agora o TVT-ST está aqui no gabinete do ministro do TST, Augusto César, para uma entrevista especial. Nós vamos falar sobre prescrição. Ministro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer enorme. Bom, ministro, vamos falar de prescrição, mas antes queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo o que é isso. A prescrição, na verdade, é a perda da exigibilidade da pretensão. O que é que isso significa? O trabalhador, por exemplo, que tem direito a uma determinada verba, uma determinada parcela, enfim, ele tem um prazo para ajuizar perante a Justiça do Trabalho essa sua postulação. Se ele deixar esse prazo se escoar, sem ajuizar essa reclamação trabalhista, essa ação trabalhista, incide a prescrição. E aquilo que era um direito eventualmente inquestionável dele torna-se um direito perdido. Ele não mais terá a possibilidade de demandar em juízo, né, de ajuizar a sua ação em juízo. Mas como é que é a questão da prescrição no direito do trabalho? A regra da prescrição, a regra geral, é a que está na Constituição, no artigo 7º, 29. Então, o trabalhador tem 5 anos para ajuizar a sua reclamação a partir de quando ele começa a sofrer a lesão. Então, a partir de quando um direito seu é violado, ele tem 5 anos. Mas esse prazo pode ser encurtado se houver a cessação, se houver a rescisão do contrato. Se o contrato cessar, se o contrato acabar, se o contrato de trabalho acabar, esse prazo só corre por mais 2 anos. Então, se o empregado, o trabalhador ainda tinha 3, 4 anos para ajuizar, considerado o prazo de 5, como houve a cessação do contrato, 2 anos depois essa prescrição, esse prazo de prescrição vai se completar. E aí esse prazo termina se reduzindo um pouco. Mas, como regra, é um prazo que corre a partir da lesão por 5 anos, cessando 2 anos após a extinção do contrato. Então, ministro, no caso da prescrição, o que diz a Constituição? Ela é mais específica, por exemplo, com relação aos tipos de trabalhadores. Nós temos trabalhador rural, urbano, empregado doméstico. Há diferença nesse sentido? Muito bom. Muito boa pergunta. Por quê? Porque no início, a nossa Constituição, ela repetia aquilo que estava no sistema, nas normas trabalhistas, até 1988. O que é que era? A prescrição para o trabalhador urbano, ela é essa, né, a que eu estou me referindo, o prazo era menor, mas a partir de 88 o prazo passou a ser de 5 anos, cessando 2 anos a partir da extinção do contrato. Então, qual é a preocupação do trabalhador? Ele tem que ajuizar sua reclamação em meio a esses 2 anos. Se ele ajuizar a reclamação em meio a esses 2 anos, ele conta 5 anos a partir da ação contra de trás para frente, de modo a saber a partir de quando ele vai ter direitos assegurados em juízo. Para o trabalhador rural, a regra era diferente. Até o ano 2000, o trabalhador rural só tinha contra si a prescrição de 2 anos. Então, se ele ajuizasse a reclamação em meio a esses 2 anos, contados a partir da cessação do contrato, todo o contrato de 10, 15 anos, todo ele poderia ser questionado em juízo. Então, não havia esse prazo de 5 anos que corria contra o trabalhador urbano. Mas aí sobreveio uma emenda constitucional, a emenda constitucional 28 de 2000, e ela estabeleceu a igualdade entre trabalhadores rurais e urbanos. No caso do empregado doméstico, aí a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque a nossa Constituição, no artigo 7º, e até que se conclua esse projeto de emenda constitucional que trata dos empregados domésticos,
A nossa Constituição no artigo 7º, ela vem enumerando 30 e poucos direitos assegurados ao trabalhador, que são direitos sociais, direitos fundamentais. Ao final dessa enumeração, há um parágrafo único, que faz referência ao trabalhador doméstico. Se esse parágrafo único não existisse, o trabalhador doméstico teria todos os direitos assegurados a qualquer trabalhador urbano ou rural. Mas como ele existe o parágrafo único, então para o doméstico só são assegurados aqueles direitos referidos nesse parágrafo único. E entre eles não está o direito de ação com essa limitação do prazo prescricional. Aí você diria, bom, então contra o empregado doméstico não corre prescrição, ele pode deixar passar o tempo. O problema é que a jurisprudência entendeu que não seria rigorosamente essa a regra. A jurisprudência entendeu que era o caso de aplicar-se para o trabalhador doméstico a mesma regra que serve ao empregado urbano ou rural. Então, hoje há um certo consenso, me parece um consenso mesmo na jurisprudência, nessa direção, de que o empregado doméstico tem contra si a mesma prescrição que corre contra o empregado urbano ou rural, qual seja 5 anos a partir da lesão, cessando 2 anos contados desde a extensão do contrato. Ministro, a prescrição é um tema polêmico, né? Sim. E no âmbito do direito do trabalho, há uma distinção que se faz entre a prescrição parcial e a prescrição total. Isso significa dizer o seguinte, é normal que numa relação de emprego, numa relação de trabalho, uma lesão ocorrida em determinado momento, ela repercuta durante todo o restante do contrato. Se ela repercute durante todo o restante do contrato, isso significa dizer que o direito estará assegurado pelo menos nos últimos 5 anos, se a lesão aconteceu há mais de 5 anos, não é rigorosamente assim que acontece. Por quê? Porque nesses casos em que a lesão começou a acontecer há muito tempo, então houve uma redução de jornada, de salário, uma condição de trabalho que se modificou há mais de 5 anos, os últimos 5 anos estarão assegurados ao trabalhador, depende. Se o direito que foi violado foi um direito previsto em lei, os últimos 5 anos estarão assegurados. Mas se o direito que foi violado é um direito que a gente chama de um direito de indisponibilidade relativa, quer dizer, aquele direito que é indisponível, mas tem a ver com a relação direta entre empregado e empregador, o direito está previsto em contrato, etc., no regulamento de empresa, enfim. Nesses casos, a prescrição é total. Então, se a lesão aconteceu há mais de 5 anos, o empregado perde tudo. Pois é, diante desses casos, desses exemplos que o senhor nos deu, chegam muitos processos aqui ao TST, muitos casos a serem julgados nesse sentido? Sim, porque além da pretensão tipicamente de direito do trabalho, né, trabalhista, que é aquela que diz respeito a adicionais de horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, verbas da cessação do contrato, as chamadas verbas rescisórias, a Justiça do Trabalho, desde algum tempo, ela julga também, e muito, aqueles casos que dizem respeito a reparações por danos morais, reparações por danos materiais consequentes, seja de assédio moral, seja de um tratamento inadequado, né, dado pelo empregador ao seu empregado, seja em razão das doenças relacionadas ao trabalho, acidentes de trabalho, enfim. Em todos esses casos, o tema prescrição é um tema relevante. E às vezes é angustiante, porque se de um lado há um empregador que não quer ficar todo o tempo discutindo questões que dizem respeito a lesões que ele teria praticado há muito tempo, ele quer que a visão dele é uma visão prospectiva, é uma visão de futuro, ele quer ver a empresa a partir dali sempre, e bem sucedida, natural. Por outro lado, há uma situação que é aflitiva para o trabalhador, porque o trabalhador, diferente daquele credor de direito civil, em que tem uma duplicata, um cheque, uma nota promissória, e só não ajuiza a sua ação porque, enfim, relaxa e não tem iniciativa, no caso do credor trabalhista, nós sabemos que o empregado dificilmente ajuiza a sua reclamação trabalhista durante o vínculo de emprego. As estatísticas mostram claramente que a quase totalidade das ações trabalhistas são movidas por desempregados e não por empregados. Então, quando o trabalhador deixa passar esse tempo de prescrição, muitas vezes ele deixa passar esse tempo porque ele tem um receio natural de se indispor contra o seu empregador, que é, na mente dele, é a provisão de alimentos, é a provisão
condições econômicas para ele, para a sua família, enfim. Então, esse dilema entre a segurança jurídica, que é garantida ao empregador por meio da prescrição, e essa situação em que o trabalhador deixa que esse prazo de prescrição flua, porque ele tem justo receio de apresentar uma demanda contra o seu empregador, é o que faz com que nós tenhamos no direito do trabalho inúmeros processos, na Justiça do Trabalho, inúmeros processos que tratam desse tema prescrição. Agora, como é que fica, ministro, a questão da prescrição, tendo em vista, em alguns casos, a morosidade da Justiça, a burocracia? É o caso de se chegar a um processo e, de repente, olhar lá a data, prescrever? Não é uma sensação muito boa essa. De toda sorte, a Justiça do Trabalho, apesar de perceber que a pronúncia da prescrição, quer dizer, a declaração de que a pretensão está prescrita e que não há mais possibilidade de aquele trabalhador ter assegurado aquele direito, quando isso acontece depois de muito tempo, a gente sabe que isso cria um impacto muito grande na vida desse trabalhador, enfim. Mas a Justiça do Trabalho, há muitos anos, ela afastou a possibilidade do que a gente chama de prescrição intercorrente, em outras palavras, a prescrição que flui durante o processo. Então, durante o processo não flui mais prescrição. Diz a Justiça do Trabalho que não se aplica essa prescrição intercorrente, que é comum no direito penal, por exemplo. Isso significa dizer que, uma vez ajuizada a ação, não há mais a possibilidade de se pronunciar a prescrição contra o trabalhador. Ele terá o seu direito reconhecido ou não reconhecido, mas não será por incidência da prescrição. Certo, ministro. Agora o senhor tem um tema, o senhor aborda esse tema prescrição em uma de suas obras. O que especificamente o senhor trata no livro? Na verdade, eu já escrevi algumas vezes sobre prescrição e no Manual de Direito do Trabalho também, que está disponível na biblioteca digital nossa, do Tribunal Superior do Trabalho. Também há um capítulo apenas sobre prescrição. E precisou esse capítulo se desgarrar da sua árvore, né, que era o tema da irrenunciabilidade de direitos, tanto tendo em vista a complexidade que esse tema ganhou com o tempo. Como eu falei há pouco, não só a prescrição da pretensão típica de direito do trabalho, ela hoje, de alguma forma, transita nesses processos judiciais, mas também várias outras questões que dizem respeito, por exemplo, à complementação de proventos de aposentadoria, as consequências do acidente de trabalho, a possibilidade de se pronunciar a prescrição quando a relação não é tipicamente de emprego, a exemplo do que acontece com o estagiário, ou quando não é regida pela CLT, né, como nós conversamos há pouco a respeito do trabalho doméstico. Enfim, são questões bem interessantes e que merecem realmente um tratamento especial, e há várias obras, há vários artigos jurídicos tratando dessa matéria, e me parece que esse conflito entre interesses de empregado e empregador é que faz com que essa matéria esteja sempre em pauta. Bom, ministro, muito obrigada pela entrevista e por ter nos recebido aqui no gabinete do senhor. Não, a satisfação é toda minha, e sempre que o programa estiver, né, achar que é interessante que eu possa dirimir dúvidas, pode contar comigo. Tá certo, muito obrigada. Bom, e o TV TST fica por aqui. Lembrando que outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho podem ser conferidas pelo Twitter, Facebook, YouTube ou em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais um TV TST e eu espero você. Até lá!